Você já parou para pensar no que acontece quando você acorda? A maioria de nós pega o celular, verifica mensagens, pensa nas tarefas do dia, nas contas a pagar, nos problemas a resolver. Começamos o dia mergulhados em preocupações antes mesmo de sair da cama. Mas e se eu te dissesse que há algo que você precisa fazer antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica? A Bíblia nos ensina em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Muitos de nós oramos, mas quantos de nós realmente convidamos o Espírito Santo para estar presente primeiro? Existe uma diferença profunda entre orar mecanicamente e orar na presença e no poder do Espírito Santo. Hoje você vai descobrir por que convidar o Espírito Santo antes de orar pode transformar completamente sua vida de oração e seu dia inteiro. Nós vivemos dias agitados, corridos, cheios de demandas. Acordamos já pensando em resolver 1000 coisas. A ansiedade bate à porta antes mesmo do café da manhã. Você conhece essa sensação? Aquele aperto no peito quando lembra de tudo o que precisa fazer? Muitas pessoas começam o dia em oração. E isso é maravilhoso, mas fazem isso de forma automática, repetindo as mesmas palavras de sempre, sem realmente sentir a presença de Deus. É como falar com alguém que não está prestando atenção, ou pior, como se você mesmo não estivesse presente naquele momento. A verdade é que nossa oração sem a presença do Espírito Santo é limitada. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos revela algo poderoso. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebe a profundidade disso? Nós nem sabemos orar direito. Precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar, para interceder por nós. Quando você convida o Espírito Santo primeiro, você não está apenas recitando palavras. Você está abrindo espaço para que Deus fale com você, para que Ele direcione suas orações, para que suas palavras tenham poder e vida. Pense comigo, você convidaria alguém para sua casa e não abriria a porta? Claro que não. Então por que começamos nossas orações sem antes abrir a porta do nosso coração para o Espírito Santo? Muitos de nós tratamos a oração como uma lista de supermercado espiritual. Pedimos, 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 mas esquecemos de quem realmente nos capacita a orar. O Espírito Santo não é apenas um poder, ele é uma pessoa da Trindade que deseja comunhão conosco. Ele quer ser convidado, reconhecido, honrado. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 está escrito: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito não é apenas usar palavras bonitas. É permitir que o Espírito Santo inspire suas palavras, direcione seus pensamentos, toque seu coração. Quando você começa seu dia convidando o Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Suas prioridades mudam. Aquilo que parecia urgente, de repente, perde a importância. Aquilo que você ia pedir com desespero se transforma em confiança. O Espírito Santo tem o poder de mudar nossa perspectiva. Você já experimentou orar e sentir que suas palavras não passam do teto? Isso acontece quando oramos apenas com nossa mente, com nossa força sem o Espírito. Mas quando você diz: Espírito Santo, vem, eu te convido, eu preciso de ti, ensina-me a orar, algo muda. Zacarias capítulo 4, versículo 6 declara: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Suas batalhas não serão vencidas pela sua força, seus problemas não serão resolvidos pelo seu poder. É pelo Espírito de Deus que você vence, que você supera, que você conquista. Imagine começar cada manhã não com ansiedade, mas com paz, não com medo, mas com confiança. Não com dúvidas, mas com certeza da presença de Deus. Isso é possível quando você prioriza o Espírito Santo.
Ele é quem traz paz em meio ao caos. Ele é quem traz clareza em meio à confusão. João capítulo 16, versículo 13 nos promete: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você quer saber o que fazer hoje? Convide o Espírito Santo. Você precisa de direção? Convide o Espírito Santo. Você está perdido, confuso, sem saber que caminho tomar? Convide o Espírito Santo antes de orar e ele te guiará. A oração na presença do Espírito Santo não é apenas mais poderosa, ela é transformadora. Você não sai da oração do mesmo jeito que entrou. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Poder. Você quer poder na sua vida? Você quer que suas orações tenham resultado? Então você precisa do Espírito Santo. Ele é a fonte do poder de Deus em nós. Quando você acorda amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nos problemas, antes mesmo de fazer seus pedidos a Deus, faça uma pausa, respire fundo e diga: Espírito Santo, eu te convido. Vem encher este lugar, vem encher minha vida. Ensina-me a orar. Guia-me hoje. Essa simples atitude muda tudo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 nos instrui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito significa começar cada dia reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, tudo é possível. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ter palavras bonitas. Você só precisa ser sincero. O Espírito Santo não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Ele procura corações abertos, dispostos, famintos pela presença de Deus. Quando você o convida, ele vem. Ele sempre vem. E quando ele vem, tudo muda. Sua oração ganha vida. Suas palavras ganham poder. Sua fé se fortalece. Lembre-se, antes de orar, convide o Espírito Santo. Essa é a chave que muitos estão perdendo. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento com um coração grato e reverente. Eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Senhor, hoje eu quero começar esta oração fazendo o que deveria fazer todas as manhãs, convidando o Espírito Santo para estar presente aqui e agora, neste momento. Espírito Santo, eu te convido. Vem, enche este lugar. Vem, enche minha vida. Vem, toma controle de cada palavra que eu vou pronunciar. Eu preciso de Ti mais do que do ar que respiro. Senhor, Tu sabes o quanto tenho lutado para orar com fervor. Tu conheces as manhãs em que acordo cansado, desanimado, sem forças. Tu vês quando minha mente está tão cheia de preocupações que mal consigo me concentrar em Tua presença. Nada te é oculto, Pai. Tu conheces meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes das minhas dúvidas, dos meus medos, das minhas fraquezas. Tu vês quando começo o dia ansioso, quando olho para os problemas antes de olhar para Ti. Tu conheces cada luta que enfrento, cada batalha que travo em silêncio. Mas, Senhor, eu sei que Tu não me trouxeste até aqui para me abandonar. Tu és fiel, e Tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, eu oro para que o Espírito Santo me ensine a orar. Assim como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26, eu reconheço que não sei orar como convém. Senhor, ajuda-me a não orar apenas com palavras vazias, mas com um coração cheio da Tua presença. Eu oro para que cada manhã, antes de qualquer coisa, eu me lembre de convidar o Espírito Santo. Que isso se torne um hábito santo na minha vida. Senhor, eu peço que Tu me dês sensibilidade espiritual para reconhecer a presença do Espírito Santo. Que eu não comece meu dia correndo, mas que eu pare, respire e diga: Espírito Santo, vem. Pai, eu oro para que minhas orações sejam poderosas, não pela minha eloquência, mas pela presença do Teu Espírito em mim.
ajuda-me a depender menos de mim e mais de Ti. Senhor, eu oro também pela minha família, que cada membro da minha casa aprenda a convidar o Espírito Santo antes de orar. Que meus filhos cresçam conhecendo o poder de começar o dia na presença de Deus. Que meu cônjuge seja fortalecido espiritualmente, que juntos possamos edificar um lar onde o Espírito Santo seja sempre bem-vindo. Pai, eu oro pelos meus pais, onde quer que estejam. Derrama sobre eles o Teu Espírito. Renova as forças deles. Que eles experimentem o poder de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Senhor, eu oro pelos meus amigos que estão distantes de Ti. Que o Espírito Santo os alcance onde eles estiverem. Que eles sintam a falta da Tua presença e voltem para Ti. Eu oro por aqueles que estão desanimados, que perderam a vontade de orar. Espírito Santo, visita essas vidas. Acenda novamente o fogo da oração nos corações que esfriaram. Senhor, eu declaro que não vou mais orar sem antes convidar o Espírito Santo. Eu declaro que minhas manhãs serão diferentes a partir de hoje. Eu creio que quando o Espírito Santo está presente, tudo muda. Eu declaro que minha vida de oração será transformada. Conforme está escrito em João, capítulo 14, versículo 26, eu creio que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me fazer lembrar das promessas de Deus. Ele vai me guiar em toda a verdade. Eu declaro que o Espírito Santo vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Eu creio que Ele conhece minha necessidade melhor do que eu mesmo. Eu confio que Deus ouve as orações feitas no Espírito. Senhor, eu declaro vida sobre minha família. Eu declaro proteção, saúde, prosperidade e paz. Eu declaro que o Espírito Santo vai guiar cada decisão que tomarmos. Conforme Zacarias, capítulo 4, versículo 6 declara: não será por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito que venceremos. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão ouvindo esta oração agora. Senhor, eu peço que o Espírito Santo toque profundamente no coração de cada um. Que eles entendam a importância de convidar o Espírito Santo antes de orar. Que suas vidas sejam transformadas. Eu oro pelos filhos dessas pessoas, que cresçam no caminho do Senhor. Eu oro pelos cônjuges que sejam unidos no Espírito. Eu oro pelos pais, pelos avós, pelos irmãos. Senhor, que cada família representada aqui seja uma família onde o Espírito Santo habita. Eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Espírito Santo, luta por eles. Dá-lhes vitória. Eu oro por aqueles que estão doentes. Espírito Santo traz cura. Eu oro por aqueles que estão em dificuldades financeiras. Espírito Santo, abre portas. Senhor, que ninguém saia deste momento do mesmo jeito que entrou. Pai, eu te agradeço porque sei que Tu me ouves. Eu te agradeço porque o Espírito Santo está aqui, presente, agindo, transformando. Eu reafirmo minha confiança em Ti. Eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tuas promessas não falham. Senhor, que cada manhã da minha vida seja marcada pela presença do Espírito Santo. Que eu nunca me esqueça de convidá-lo primeiro. Que minhas orações sejam poderosas, ungidas, cheias de vida. Eu entrego minha vida, minha família, meus sonhos, meus desafios nas Tuas mãos. Espírito Santo, toma controle de tudo. Guia-me, ensina-me, transforma-me. Que eu viva cada dia no Teu poder, na Tua presença, na Tua paz. Obrigado, Pai, por me ouvir. Obrigado por Teu amor incondicional. Obrigado pelo Espírito Santo que Tu enviaste para estar conosco. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se das palavras de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é seu mestre, seu guia, seu consolador. Nunca comece seu dia sem ele. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos garante que o Espírito nos ajuda na fraqueza e intercede por nós. Você não está sozinho nesta jornada. A partir de hoje, faça diferente. Antes de orar, antes de pedir, antes de suplicar, convide o Espírito Santo. Diga a Ele: vem, Espírito Santo, eu preciso de Ti.
e veja a sua vida de oração ser completamente transformada. Esta é uma promessa de Deus para você. Creia nisso, viva nisso e experimente o poder de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva Amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe.